Olá, eu sou a Eurenice Oliveira de Lima, professora da Universidade Federal do Acre. Neste vídeo, vou abordar algumas questões sobre o toyotismo. O assim chamado toyotismo é um sistema de organização da produção de carros, concebido na fábrica Toyota, no Japão, a partir da década de 1950, que deu vantagens competitivas à empresa pioneira. Seu principal idealizador foi o engenheiro Taiichi Ohno, que inicialmente adotou técnicas do sistema fordista, além de incorporar outras inovações. Porém, o toyotismo não é um simples conjunto de técnicas aplicadas livremente à produção de carros. Sua compreensão vai além de um simples reducionismo a técnicas de gestão interna da empresa. Por isso, consideramos algumas dimensões igualmente importantes. O contexto, uma dessas dimensões é o contexto da luta de classes que forjou o toyotismo, e que é importante para entender como as dimensões mais importantes do toyotismo. Então, trata-se de um contexto histórico mundial bem significativo. Neste contexto, a indústria automobilística americana é uma forte realidade no mercado mundial. A produção em massa jorra das fábricas ao ritmo do trabalho repetitivo fordista. No Japão, a burguesia, que estava no processo de industrialização bastante agressivo, tentava construir sua indústria automobilística, mas o país, sob o embargo econômico, político e militar no imediato pós-guerra, com as forças da ocupação do seu território, foi obrigado a pagar tributos, fechar fábricas e fracionar os enormes aibatsus, conglomerados financeiros que financiaram a guerra, a participação do Japão na Segunda Guerra. Então, o Japão passou pelas reformas forçadas para quebrar o poderoso empresariado japonês, herdeiro do shogunato. Teve que aceitar uma nova constituição sancionada que dava a garantia do livre direito de organização aos trabalhadores e à sociedade em geral. A legalidade deu força aos trabalhadores japoneses que tinham se organizado durante a guerra, impedindo o fechamento das fábricas e participando na distribuição de comidas para a população no período mais crítico e durante a fase de ocupação. As greves e outras manifestações sociais eram numerosas. Além disso, a Constituição permitia a reforma agrária, a reforma educacional, o voto feminino. Ademais, liderado pelos Estados Unidos, estava em plena fase de consolidação a configuração de um bloco hegemônico internacional. Porém, na Ásia, o comunismo avançava com a revolução na China e na Guerra da Coreia. Para barrar esse avanço, para barrar o avanço do comunismo, a política de ocupação do Japão mudou totalmente. O patronato japonês ganhou fôlego. Tem início a primeira racionalização na indústria e foi criado o Instituto de Produtividade Japonês. Iniciou-se um plano de salvação nacional, de saneamento financeiro, com investimento na indústria armamentista em geral, para abastecer as tropas americanas em guerra com a Coreia.
Como parte desse plano, somente na Toyota, que estava em crise, previa-se a demissão de 2.000 trabalhadores. Houve uma grande greve que não poupou nem o presidente fundador da empresa, que foi exonerado, o senhor Kiichiro Toyoda. No geral, muita coisa mudou. Reinicia-se a proibição da primeira greve geral e a liberdade de reunião e comunicação foi restringida. O Estado japonês sempre esteve presente, seja direcionando o plano de salvação nacional, seja definindo as prioridades industriais para reconstruir os setores da siderurgia, de produção de máquinas, de bens de produção e carvão. Também esteve presente construindo pontes entre a burguesia nacional e americana. E os trabalhadores tiveram que trabalhar sob a ocupação das fábricas. Eis o quadro dramático vivenciado pelos trabalhadores japoneses que os confinou à adesão ao toyotismo. E assim, podemos mencionar algumas características desse quadro dramático: o desemprego, a miséria, as memórias da Segunda Guerra, da explosão atômica, as perseguições políticas, os expurgos vermelhos dos anos de 1950, 1959, 1979, as restrições à liberdade de associação. Por seu lado, a empresa, embora submetida a um plano de saneamento financeiro que exigiu a demissão de 1.600 trabalhadores, estava inserida em um contexto favorável de reestruturação produtiva, que colocava a indústria automobilística como prioridade nacional no pós-guerra. Esse descompasso entre a correlação de forças no capitalismo mundial, articulada aos capitalistas internos, avançou sobre os trabalhadores, construindo um campo favorável para as modificações na organização do trabalho. Nesse sentido, o Japão não tinha um mercado em ampliação para a produção em massa. Então, resolveu investir em produção com o mínimo de pessoal para garantir a produtividade. Este é o ponto de partida da empresa enxuta. Mas resolveu economizar capital constante e atender a demanda sem grandes instalações, sem os imensos pátios para estacionar os carros, ou sem os grandes armazéns para guardar estoques. Então, ampliou a organização da produção enxuta. 0 estoques. Para produzir com o mínimo de pessoal e 0 estoques, tiveram que inverter o ciclo da produção, que é a famosa produção puxada pela demanda. Quando a produção não é puxada pela demanda, certo? Certo. Mas vamos seguir o raciocínio. O exemplo mais direto dessa produção puxada pela demanda seria o seguinte: o consumidor compra um carro na concessionária, a encomenda gerada aciona a fábrica, que compra as peças das terceirizadas e começa a produzir no ritmo necessário para cumprir os prazos mais competitivos. Viabilizando essas ideias, para viabilizar essa ideia, as técnicas de produção, de organização da produção foram incorporadas à medida em que o desenho dessa empresa enxuta foi encontrando condições de realização. Penso que Taiichi Ohno foi tateando o cenário para ver até onde os trabalhadores poderiam aguentar. As técnicas propriamente ditas são as seguintes. As características principais desse sistema, o sistema de produção Toyota, são a autonomação, o just-in-time, o trabalho em equipe, o gerenciamento por estresse, a flexibilidade da força de trabalho, a terceirização e o gerenciamento participativo. A rigor, nem seria necessário descrever cada técnica, visto que todas convergem para a máxima intensificação do trabalho, do ritmo e da exacerbação da exploração. Enfim. Vejam bem, a Toyota estava
no período do imediato pós-guerra, submetida a um plano de saneamento financeiro, e foi desenvolvendo essas técnicas, incorporando formas de produção dentro da fábrica, e chegando, né, a conquistar a terceira posição mundial como empresa automobilística, produzindo mais de 5 milhões de carros anuais. E a terceira posição em relação aos Estados Unidos, entendeu? Só 2 empresas dos Estados Unidos e a Toyota é a terceira. Então, isso é muito significativo, essa conquista que a Toyota consegue. Então que esse padrão de dominação transborda os muros da fábrica a partir de 1970 e vai ganhando o mundo pelas transnacionalizações. 1970 foi aquele período de crise, todo mundo estava criticando o Fordismo, a rigidez do Fordismo, vieram a crise do petróleo, 1973, 1979, e aí todo mundo começou a ver que o Japão, todo mundo que eu digo, os empresários, os publicistas, os teóricos da ordem, começaram a ver que o Japão estava ganhando fatias de mercado. Então, todo mundo estava querendo saber qual era o segredo do Japão, né? E começou a haver bastante interesse pelo Japão, e o Japão começa a ser... a Toyota vai para outros países, e a sua forma de produzir vai também migrando, né, para experiências de incorporação dessa nova forma de produzir. Em 1990, já está presente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Bélgica, na Alemanha, na França e outras nações. Agora, olha só o que aconteceu. No mundo que estava em crise, desde a década de 70, com a elevação dos preços do petróleo, todas aquelas modificações adaptadas ao processo de trabalho, conhecidas como toyotismo ou onismo, se expandiriam mundialmente como flexibilidade. De just-in-time, CCQ, sem leis de trabalho, passou a ser conhecida como produção flexível. Para os apologistas, tudo que era bom era flexível. E ecoava por todos os meios publicitários e de comunicação como um chamamento civilizatório. Podemos dizer que a produção flexível mundializou-se, apresentando-se como uma resposta do capital para o crescimento da produtividade na empresa, para conquistar fatias de mercado na luta competitiva e para reduzir a contestação dos trabalhadores. Lembrando que a flexibilização elogiada em prosa e verso vai encontrar a onda neoliberal em processo de expansão a partir da década de 1990. Outro contexto adverso para os trabalhadores e mais um momento de dominação, de construção da obediência que se coloca. O toyotismo, isso posto, né, a questão da luta de classe, a questão das técnicas desenvolvidas na empresa e a sua expansão para o resto do mundo, podemos fazer uma colocação que é o seguinte: o toyotismo parece uma engenharia tão bem construída que faltam os elos vazios para identificar suas contradições? A pergunta que não quer calar é: combinaram com os trabalhadores? O medo do desemprego, o ritmo alucinante do trabalho, o controle do trabalho em equipe, conseguiu mesmo confinar os trabalhadores a vestir a camisa da empresa e abandonar as formas de resistência? Seja qual for a resposta, afirmamos que a empresa atua como se a rebeldia fosse aflorar subitamente, como se a qualquer momento os trabalhadores fossem entrar em greve, fosse paralisar a produção, e ela tem que antecipar milhões de atividades técnicas para poder, né, impedir
o afloramento da rebeldia. Ainda hoje, a empresa busca inúmeras formas de conseguir trabalhadores jovens e sem experiências em sindicatos, e até mesmo em outras empresas. Vai selecioná-los nas melhores escolas do país, nos níveis mais elevados de aproveitamento escolar, propensa ao primeiro emprego, o que resulta na incorporação de uma força de trabalho agressiva e ambiciosa, que acredita nas promessas de ascensão na empresa e vai competindo para ser a melhor e para avançar em suas posições individuais. A empresa também instala as outras subsidiárias em lugares onde não haja sindicatos e haja força de trabalho abundante. Oferece estabilidade no emprego, escalonamento de salário por antiguidade, por tempo de serviço e ganhos adicionais ao gosto da gerência, que serão pagos em parcelas mensais. Não é um direito ou uma conquista, não vale para todos, mas é uma concessão por engajamentos nas cotas de produção, que sempre são astronômicas, exageradas, para além das capacidades físicas humanas. Não está essas conquistas ou essas formas de engajamento, ela não está nas leis de trabalho. Fica de olho, a empresa também fica de olho nas ideias de melhorias contínuas produzidas nos CCQs, quando os trabalhadores se reúnem. Ademais, a empresa contrata periodicamente consultorias externas para avaliar as condições do trabalho e descobrir novos gargalos na linha de montagem. E quando a empresa mantém uma posição, e também a empresa mantém uma posição de vigilância a toda e qualquer manifestação de resistência, que vem desde a fase dos expurgos vermelhos, mencionada anteriormente, as repressões a greves, liberdade de associação e o ostracismo da liderança. Então, a empresa ela continua agindo atualmente, em todos os momentos, como se esse contexto ainda existisse com aquela mesma capacidade de pressão que ela exigia naquele momento. A empresa não está sossegada. Estimula a participação dos trabalhadores no sindicato da empresa, que é reconhecido como um degrau para acessar níveis hierárquicos na cadeia de comando e controle. Então, a empresa ela não sossega e ela tem uma atividade constante de tentar coibir, de pressionar os trabalhadores para que eles não manifeste nenhuma resistência. Quanto aos trabalhadores, entre outras iniciativas, eles sempre descobrem formas de manifestar sua frustração, trabalhando com tarjas pretas fixadas no braço, que é um exemplo. No Brasil, na implantação da Toyota em Indaiatuba, em plena década de 1990, o sonho de trabalhar em uma multinacional vai se esvaziando, mas os trabalhadores aceitam o trabalho e percebem os rigores da rotina na fábrica. Descobrem formas de comunicação com os colegas, mesmo em situações restringidas pela gerência. Continuam estudando para um dia trabalhar em outra empresa. Não querem que seus filhos trabalhem na Toyota. Reconhecem o impacto do trabalho sobre o seu corpo e o ideário da empresa como um manual do diabo para construir o sofrimento. Conseguiram parar a produção por 2 vezes nos primeiros 2 anos da empresa. Seja como for, podemos afirmar que o toyotismo não matou as possibilidades de resistência que continuam ativas como expressões de contradições entre capital e trabalho. É bom lembrar e ter bastante claro que eu mencionei algumas questões sobre o assim falado toyotismo. Mas existem outras questões igualmente importantes que não foram tocadas. Mesmo assim,
Apresento meus cumprimentos aos trabalhadores brasileiros que vivem no Brasil, em plena pandemia do Covid-19. Obrigada.